Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Nós vamos gravar o nosso Contato 008 e é a primeira gravação que eu consegui fazer com uma moça, com uma mulher que vai participar do nosso programa. Espero que seja a primeira de vários, né? Denise Becker de Almeida. A Denise, eu conheci ela num curso de pós-graduação da FIA lá no interior de São Paulo, em Campinas. A Denise tem um perfil assim, impressionante para o momento atual, não só para o momento atual, mas para a gente discutir algumas coisas assim fora desse padrão que todo mundo está discutindo. Né? A Denise é farmacêutica e bioquímica pela Universidade de Alfenas, Federal de Alfenas, mestre e doutora em tecnologia de alimentos pela Unicamp, que é uma das melhores universidades referência nesse tema. Trabalha hoje numa multinacional ligada a essa área de ingredientes, de alimentos, e já foi professora epidemiologista, acho que eu comi alguma palavrinha, epidemiologista, e de saúde coletiva e saúde pública. Quer dizer, é uma pessoa que conhece o que a gente está falando sobre coronavírus, né? Apesar que a nossa conversa aqui não vai só sobre isso, ela está atuando nessa área de alimentos e tudo mais. Mas, Denise, primeiro um grande prazer em te receber nessa entrevista. Quer dizer, é um prazer muito grande conversar com alguém que sai desse nosso ambiente de negócios, porque o foco inicial sempre foi administração, economia, tudo mais. E eu acho que a opinião diversa é algo que é espetacular para ajudar a gente a ter uma visão mais ampla, especialmente nesses momentos de crise. Tudo bem com você? Como que está indo aí a pandemia em Campinas e região? Como que você está vendo esse negócio todo? Olá, professor. É um prazer, né, estar aqui também participando hoje do Contato, né? Já sou a 8ª participante e uma honra ser a primeira mulher, né? A gente até comentou um pouquinho sobre isso, porque das mulheres talvez estarem um pouco mais tímidas em participar aqui do seu bate-papo, né? Mas eu tomei coragem e vim aqui, né? Com muito prazer, né? Contribuir um pouquinho com essa coletânea de assuntos que a gente pode abordar, né? Eu não estou imersa, né? Como você mesmo disse, eu não estou imersa no dia a dia de muitos desses temas, né? Por conta do meu trabalho hoje, mas tem uma formação que me permite acompanhar um pouco do que está acontecendo e formando a minha opinião também, e de repente ajudando as pessoas que ainda não têm uma opinião formada, conseguir orientar de alguma forma, né? Tem gente que não sabe do assunto e está dando palpite, você imagina você. Exatamente, é interessante isso, né? Como o senhor comentou, como que a gente está vivendo esses dias aí de pandemia, né? Eu, como a grande maioria, estou trabalhando remoto, né? Estou fazendo o meu trabalho, de certa forma, eu consigo fazer à distância, e acompanhando também o trabalho de outras pessoas que estão seguindo da mesma forma, e às vezes isso impressiona, porque gente sem muita propriedade falando muita coisa, né? E com isso a gente vem formando opinião, vem às vezes mudando de opinião, porque eu também estava revendo algumas coisas desses dias com uns amigos, e lá em fevereiro ou comecinho de março, antes de tudo explodir, a gente também ainda estava achando que poderia ser uma questão só política, China e Estados Unidos e tudo mais, isso daí não vai virar em nada. E aí eu comentei com ele esses dias, eu falei assim, lembra que a gente estava voltando do almoço e a gente achou que era aquilo? Olha onde que a gente parou em menos de um mês, né? E a gente tem assim, às vezes eu tenho uma sensação, que acho que todo mundo está com um pouco dessa sensação, pela mudança da rotina, de que a gente está vivendo um filme, né? A gente acorda no dia seguinte e fala assim, será que esse filme acontece ou não? Eu sempre achei e continuo achando muito estranho, quer dizer, você ter esse processo global de fechamento, de as pessoas terem que ficar em casa, numa doença que teoricamente não é tão letal, né? Assim, desde as primeiras informações, e você é muito mais do que eu que lida com estatística, né? Nós temos 1% de letalidade. Tá bom, mas se esse 1 for você, já é 100%, né? Exato. Você acha que há necessidade dessa... Você acha que isso está superdimensionado? Ou pelo que a gente tem visto aí, realmente não há outro mecanismo? Eu já tenho uma resposta, mas eu queria ouvir a sua opinião. Então, você falou aí
desses números em percentual. Quando eu lecionei no curso de farmácia, lá nos idos de 2000, 2002, a disciplina que eu lecionava era epidemiologia e saúde coletiva para o curso de farmácia. Uhum. E muitos dos assuntos que a gente abordava era como a gente reporta os números, os dados de saúde pública, os dados de infecção, os dados de sucesso nos tratamentos, né? Ou nas medidas preventivas. E era sempre muito em percentual. Por que em percentual? Porque em saúde pública, por exemplo, você não pode se ater no dado, no número absoluto. Porque esse número absoluto, dependendo do tamanho da cidade ou da população que você está analisando, ele tem um impacto. Dependendo, ele tem outro. Então, assim, quando a gente comentou de fazer esse bate-papo, eu me atirei a isso. Eu falei, olha, isso é uma parte que eu gostaria até de comentar com o professor, se ele me perguntar de números, do crescimento aí do número de casos e tudo mais, que me chama a atenção a gente trabalhar sempre com números absolutos. Porque, por exemplo, o número de mortos em São Paulo é um número. Esse mesmo número de mortos no Rio de Janeiro, ele é outro número. Por conta de N fatores. Número de habitantes, condições em que vivem. Então, o impacto da saúde pública em função do número absoluto, seja de casos registrados ou de óbitos, ele é muito diferente. As ações que nascem de um número absoluto, elas não representam muita coisa. Porque, às vezes, um caso, igual você falou, se esse um caso for eu, o impacto para minha família é enorme. Mas se esse um caso for no meu condomínio, para minha família, talvez não afete tanto. Então, assim, percentual de casos, seja de casos registrados ou de óbitos, para as medidas, para as ações que vão ser desenhadas para tratar aquilo, ele tem um impacto um pouco abstrato. A gente precisava falar em números relativos, em percentuais, até para você conseguir medir se teve resultado ou não. Então, se eu tenho 10% da população do meu condomínio, vamos falar num universo menor, 10% da população do meu condomínio está infectada. Desses 10%, quem são idosos, quem são jovens, quem são crianças? Eu vou dimensionando isso, eu vou trabalhando esse dado. E aí eu consigo ver que dos 10%, somente 1% é de idosos. E aí eu vou mapeando isso e vou criando condições de controle para aquela população. Porque o impacto delas no meu condomínio talvez não seja tão relevante, né? Então, assim, trabalhar em números absolutos, eu sou um pouco... Eu começo a refletir nisso. É claro que quando você fala de morte, cada uma vida é importante. Você não quer perder ninguém. Você não quer que esse número seja imenso, né? Mas para as medidas de controle, tem que avaliar o número relativo, né? Agora, a gente não tem o número, mesmo absoluto, a gente não tem hoje, né? Quer dizer, eu fiz uma conta, eu como economista fico me metendo a besta, né? A minha visão é que eu acho que deve ter 10 vezes mais o número de casos e de mortes do que a gente tem hoje. Estou fazendo a conta, um chute bico de economista no vácuo, né? Quer dizer, se a gente não tem essa base, não dá nem para fazer a proporção, né? Então, eu fui também dar uma estudada para a gente ter números para conversar. Eu encontrei um relatório do DataSUS do ano passado, julho de 2019, em que ele faz um levantamento do número de casos de várias morbidades no país e compara de 2004 até 2018, na maior parte das comparações. E aí, tem um gráfico lá, um desenho, que me chama muita atenção, que para as doenças contagiosas, né, e aí a gente está falando, por exemplo, de coronavírus, a gente tem 30% apenas de notificação dos casos. Pensa, aí eles mostraram lá um iceberg, aquela partezinha de cima do iceberg, que geralmente representa 30%, que são os dados trabalhados. Ou seja, 70% não é notificado.
E aí a gente não sabe se teve só o contágio, se desenvolveu a doença ou não, se morreu ou não. Enfim, você não sabe. Então, essa subnotificação, ela é muito importante. E até hoje, qualquer meio de informação que você olhe, vê lá, número de mortos, número de casos, para mim não quer dizer nada. Não quer Agora, dizer nada no sentido assim, ok, aqueles ali são verdade, é no mínimo aquilo, né? No mínimo mínimo aquilo aquilo. ali. Mas quando você compara com outros países, quer dizer, tudo bem, a gente vai comparar, se comparar com Suécia, que tem 10 milhões, com Noruega, que tem 4, aí fica difícil de comparar. Mas essa subnotificação é comum no mundo inteiro? Quer dizer, tirando esses países menores e que têm mais condição? Olha, no mundo inteiro seria audácia da minha parte, mas eu acho que nos países subdesenvolvidos, e aí a gente pode ir atrás de por que que existe essa subnotificação, está muito atrelada à questão de educação do povo, de informação e de assistência médica disponível. Porque quantas vezes você mesmo já não ficou doente, já teve alguma coisa e curou sozinho, ou se automedicou e resolveu por conta própria? E você tendo condições de procurar um serviço médico e tudo mais. Agora, imagine uma população que não tem isso e a quantidade de doenças que ela desenvolve, cura e volta a ter e passa para trocentas pessoas e isso daí ninguém fica sabendo, né? Nem elas ficam sabendo, né? Isso vale para doenças, isso vale para gravidez, isso vale para acidentes de trabalho. Quantos acidentes de trabalho a gente não tem que não são notificados, né? Há um mês atrás, a gente teve um diálogo de segurança semanal lá na empresa e a pessoa que apresentou, ela levou para nós um número, uma estatística do número de casos de mortes por acidente no Brasil. Acidentes de trabalho. E eu anotei isso, eu fui buscar isso, porque me chamou muita atenção naquele dia, e eu achei interessante a gente falar sobre isso hoje. É porque a gente vai na fábrica, está sempre escrito lá, estamos há 500 dias sem nenhum acidente, né? Então, exato, 500 dias, anos, né, sem acidente. Então, olha, em maio de 2019, o dado diz que ocorrem 17 mil mortes por acidente de trabalho de 2012, ocorreram, né? De 2012 a 2018. Eu peguei esses 17 mil, dividi por 6 anos, deu quase 4 mil mortes por ano de acidentes de trabalho. Aí recai naquilo que você sempre comenta. E a informalidade? E esse pessoal que sequer tem cadastro e que sequer tem assistência e que está aí na rua trabalhando, sofre acidente. Esse pessoal que não é assistido, que é tudo como se fosse fantasmas que vagam por aí trabalhando, tudo invisível, né? Que eu acho muito interessante quando você fala sobre isso, né? Essa invisibilidade da mão de obra, né? Da classe C e D, né? Muitas vezes. Esse pessoal sofre acidente de trabalho e fatal, acidente mesmo. Aí nós estamos falando daquele pedreiro que sobe para limpar uma calha e cai, daquele serralheiro que está fazendo um trabalho ali e se mutila, enfim, acidentes sérios, graves que não são registrados, que não são notificados, né? E 4 mil por ano. 4 mil por ano, pensa, só de acidentes de trabalho, subnotificados, tem muito mais sobre isso. Mortes por desnutrição, também a desnutrição. Você acha que todo mundo que morre por fome aparece nas estatísticas? Não aparece. Provavelmente, né? Não. Então, assim, aí isso me incomoda um pouco quando tudo parou em função do coronavírus. E aí parece que agora não está ninguém mais morrendo de fome. Acidente de trabalho não, porque a gente está trabalhando, né? Mas deve ter caído bastante. Mas isso me chama a atenção, que esses números matam muitas pessoas, e a gente não enxerga. E aí, quando voltando à sua pergunta, né? Será que essa subnotificação é no mundo todo? Eu acho que não, mas ela prevalece nos países em que
essa cultura, essa informalidade, essa falta de acesso das pessoas aos recursos médicos, aos recursos de saúde, à alimentação básica, deve ser muito comum nesses países também, né? Então, como que você explica, ou como que a gente explicaria essa supervalorização do coronavírus? Quer dizer, muita calma nessa hora, quer dizer, nós não estamos dizendo aqui para ninguém, assim, eu já estou na fase, nos meus últimos comentários aí, eu não estou mais assistindo nenhum canal de televisão, quer dizer, assisto de vez em quando para falar mal, mas eu não suporto mais, eu cansei das coisas aqui. Está saturado, né? Eu tenho lido coisas internacionais, tal, ou assistido filme bem antigo de outra época, assim, para relaxar a cabeça. Então, assim, essa nossa conversa aqui dá a entender, não é que dá a entender, mas quer dizer, a gente tem uma pandemia que é mais uma dentre outras mazelas que a humanidade tem. Por que de repente você acha que a gente olhou tanto para isso? Qual é o fator que faz o coronavírus ser a estrela da vez? O que você acha que é o elemento que fez ele se tornar, né? Porque a gente tem ebola, tem gente que morre de malária, né? Se você pegar os dados de gente que morre de malária no mundo é gigantesco, gente que é sempre na faixa tropical ali do mundo, né? Uhum. Mas porque a gente está quase montando um programa aqui com viés Bolsonaro, entendeu? Daqui a pouco a gente vai falar que a cloroquina serve para tudo, né? Mas tô brincando. Mas o que levou o nosso amigo aí, coronavírus, se tornar, né, a estrela da vez e esse alvo de todo mundo temê-lo? E a gente teme junto, porque na dúvida eu fico em casa, né? Não vou também desafiar. Na dúvida a Eu gente não fica sei. em casa, exatamente. Eu não vou pagar para ver, porque eu Exato. também tenho mãe, também tenho contato com pessoas, né, do meu convívio lá no trabalho, também pessoas que estariam dentro do grupo de risco aí, eu não quero perder ninguém. Uhum. Então, na dúvida, eu sigo. E também eu não duvido, não, porque eu sou bem consciente da importância desse cuidado. Uhum. O que chama a atenção, o impacto, né, e a relevância que foi dada e está sendo dada para o corona, aí sim eu acho que entra numa questão política, que, ok, é como se fosse pipocando o tema à medida que você começa assim, bom, se eu não cuidar, aí tudo que acontecer comigo, eu vou ser diferente, isso vai me prejudicar politicamente, economicamente, de alguma forma. Então, eu preciso dançar conforme a música. Uhum. E nisso a gente vê que países vão entrando, né, foram entrando na novela do corona, aí no tema de relevância ao corona, com certo delay entre eles. Né? Então, tem a fase do que eu fico sabendo, mas aqui não vai acontecer, que foi a da negação, que vocês também, em algumas entrevistas, alguém já comentou sobre isso também. Ah, mas não vai acontecer com a gente, porque o nosso clima é esse, o território nacional é muito diferente, não sei o quê. Mas aí, de repente, começa a entender, não, mas é melhor eu aceitar, porque senão isso vai me impactar, porque a gente exporta, a gente importa, eu dependo do país vizinho. Se eu não começar a fazer igual, eu começo a ficar de fora, e de fora negativamente, né? Então, eu acho que o fazer parte do tema tem muito a ver com isso. E tem muito a ver também com o que hoje acontece com quase tudo. Você já com certeza já reparou, né? Que sempre tem uma moda, tem um tema da moda. E agora, não que eu esteja nivelando a relevância das mortes e todo o impacto que vai ter para a economia, há um problema de moda, uma moda mundial que seja, uma tendência mundial, mas o que me chama a atenção é isso, que teve essa repercussão por conta de que o impacto seria muito mais desastroso se o país negligenciasse ou se a nossa sociedade deixasse de participar do assunto. E a gente percebe que países que estão tardando para assumir essa onda estão pagando mais caro por isso. Então, quanto antes a gente aceita e quanto antes a gente trata, mais sucesso a gente vai ter. E, por outro lado, também eu acho que a relevância do modo de contágio dessa doença ela é muito importante. Por quê? Outras pandemias que a gente teve aconteceram em outras épocas onde o fluxo de pessoas
eram infinitamente menores do que a gente tem hoje, né? Hoje você sai daqui de São Paulo, anoitece, amanhece em outro lugar muito longe, né? E você, sua família, carregando todas as suas coisas e levando e trazendo coisas. Então, essa troca e essa facilidade de você se contaminar e contaminar os outros, isso hoje é muito grande. Então, a forma de contágio do corona hoje também, ela teve esse impacto. Então, isso também trouxe uma relevância maior, porque as outras pandemias que a gente viveu, em proporções bem menores, não tinham essa velocidade de propagação que o corona tem. A morbidade dele não é tão alta. Mas por que que é importante a gente controlar isso? Por quê? Porque, embora a morbidade não seja tão alta, o contágio é muito rápido, né? A transmissão dele é muito rápida. E hoje a gente tem uma tendência de ter uma população ativa economicamente ou ativa em outros aspectos, que fazem parte desse grupo de risco, que são pessoas acima de 60, que são pessoas com diabetes, né? A gente tem uma população muito doente, né? No sentido de doenças cardíacas, doenças respiratórias, doenças tipo diabetes. Então, a gente vive hoje numa comunidade de pessoas que podem sim ser muito afetadas por ele. E contagiar outras pessoas. Então, eu acho que tudo isso fortaleceu a relevância que o corona tomou, né? Mas será que ele é a pior das piores doenças que a gente pode adquirir? Provavelmente não. Provavelmente a gente tem aí, né, temas que a gente falou que seria relevante trazer para cá, a AIDS, outras doenças sexualmente transmissíveis que estão aí bem quietinhas. Né? Nos anos 80, a AIDS, numa certa medida, teve essa mesma comunicação, quer dizer, era uma coisa que todo mundo falava no jornal, havia um receio de que ninguém sabia exatamente como que a coisa ia se controlar. Exatamente. Você tinha um público específico no início que era o mais identificado com a doença, o que gerou mais preconceito, mais dificuldade, né? Quer dizer, dá para fazer um paralelo da pandemia? Não sei, eu acho que não foi pandemia, né? Foi uma epidemia da AIDS. Acho que não é pandemia, mas eu acho que é uma doença séria, né? E que, por conta das medidas que surgiram daquela época, né? Os tratamentos e... Aí eu fico um pouco reflexiva em relação a duas coisas. A tendência que a gente tem hoje, eu digo a sociedade de modo geral, em buscar controles para coisa já instalada. E não buscar investir na prevenção. Porque, muito bem, hoje a gente tem 80% aí dos portadores do vírus da AIDS, eles conhecem, eles sabem que tem, cerca de 80%, eu andei lendo. Desses 80%, 75% estão em tratamento, ou até já tiveram alta porque nos exames mostraram que o vírus não está mais detectado, mas já foram portadores do vírus em algum momento. Mas, por que se trabalha no tratamento e não se trabalha mais na prevenção? Porque a gente não ouve. A gente que viveu a década de 70, de 80 e 90, assim, com um pouco mais de consciência, né? Já não era tão criança, mas também quem era mais criança já se ouvia muito falar e aparecia muito na TV e muito nos poucos canais que a gente tinha, mas ainda eu acho que chegou a todo mundo o fato de que a AIDS naquelas décadas era muito séria. E a prevenção, todo mundo também sempre aprendeu. Só que esse conhecimento da prevenção, ele deixou de ser importante. Por quê? Porque, tem tratamento, então dane-se. Se eu vou me contaminar, eu vou receber o tratamento, que é de graça, e tá tudo certo. Eu nem preciso saber, né? Aí, isso vale para algumas outras doenças. Por exemplo, também sexualmente transmissíveis, que aí eu tenho bastante... não resistência, mas eu fico em dúvida do impacto disso para as gerações futuras que estão tomando a vacina
principalmente as meninas, a vacina contra o HPV, que é o papilomavírus, que também é um primo, né, do HIV. É importante ter a vacina, foi um avanço, é uma conquista? Sim, sem dúvida. Mas, de novo, eu tenho a vacina, mas eu preciso ter a prevenção, porque eu me protejo com a vacina contra o HPV, mas e as outras doenças sexualmente transmissíveis, que estão aí contaminando e matando também, porque muitas delas matam, né? Então, assim, a gente tem uma cultura de que se eu desenvolvo a ciência em prol de desenvolver medicamentos, de desenvolver tratamentos, vacinas e tudo mais, o que eu faço com a prevenção? Eu posso esquecer? Eu não posso esquecer. E aí, o aprendizado que fica para mim dessa década do HIV para hoje será que a hora que o corona foi embora, que a pandemia sossegar, a gente vai continuar tão limpinho como a gente está? Porque a gente nunca esteve tão limpo, né? Encharcado em gel. Lavando as mãos sem parar, lavando os alimentos, se protegendo, as ruas sempre limpas, as lixeiras, o pessoal que cuida, né, da limpeza pública, ali com uma dedicação e todo mundo com uma consciência muito grande. Esse aprendizado vai ficar. Porque, ok, se o corona for embora, mas essa é uma atitude que vai prevenir a gente de um monte de outras doenças que já existiam antes do corona. Então, assim, eu não acredito nesse aprendizado, porque eu não vejo o aprendizado da população lá com HIV. Sabe? Então, e se a gente tiver a vacina, então, do corona? Aí sim que esse aprendizado de lavar as mãos, de higienizar, esquece, porque não, agora tem a vacina. É ruim ter as vacinas? É ruim ter os tratamentos? De jeito nenhum. Mas eu acho que a gente não pode esquecer da prevenção, né? Esses outros, a vacina sim é preventiva, mas ela não te isenta de manter as medidas de controle que são correlatas para as outras doenças que não têm vacina ainda, né? O mesmo vale para as doenças com transmissor, que você tem o vetor. É importante eu ter tela na janela, eu passar repelente, eu me proteger? Sim, isso é importante. Mas o mais importante é você controlar o vetor. É não ter o mosquito, é não ter o barbeiro, é não ter o mosquito da febre amarela, é não ter o carrapato, né? É você não ter o vetor e não se proteger contra o vetor, né? Então, assim, essa é uma visão que eu acho que precisa estar na nossa cultura de forma, assim, orgânica. Vai virar todo mundo doutor bactéria, né? Fica com aquela noia. Não, não é. Mas é assumir que isso é importante para a nossa saúde, que isso é importante para o controle sanitário e para as medidas de controle de uma saúde pública que é deficiente, né? E você já adiantou isso, mas no seu palpite, a gente vai mudar de hábitos depois da pandemia? Eu acho que vai ter uma boa parcela da população que vai, principalmente aqueles que viram, né, que presenciaram casos, aquelas pessoas que são mais impactadas, porque hoje, felizmente, a gente tem pessoas muito mais bem informadas do que tinha algumas décadas atrás, né? Então, as pessoas estão informadas e eu espero que essa informação atinja um nível de consciência adequado. Então, eu acho que vai ter um ganho, um aprendizado disso daí. Mas eu não acredito que a gente vai ter controles efetivos e perenes depois do corona, não. Eu acho que vai melhorar um pouco, mas ainda assim a gente vai... A saúde pública também não tende a ser valorizada depois de tudo isso? Quer dizer, porque a gente está vendo hoje o estado deplorável, apesar da gente ter o SUS, né? Quer dizer, sempre está num apesar. Mas é nítido que não atende a todos, não tem capacidade de atender a todos, e você tem regiões e populações que estão à deriva disso. Você acha que o foco... Aí não precisa falar só de Brasil, mas você acha que o foco na saúde vai ser algo que vai para todo mundo, que a gente vai aumentar na humanidade, ou passou, vamos para a próxima e continua tudo igual? Eu acho que passou, vamos para a próxima. Até porque o foco depois dessa explosão de casos e dessa explosão de ruínas que o corona está causando
né, nesse momento, quando passar isso daí, o foco vai ser outro. É recuperar o país, é recuperar os empregos, recuperar a estrutura familiar, recuperar toda a economia, e o foco vai mudar muito. O foco vai deixar de ser as boas práticas, vai deixar de ser isso daí. E a gente não consegue, né, ter igual um equilibrista de vários pratinhos. Vai ter pratinho que vai cair, né, porque o foco vai ficar naqueles que vão ser prioridade. Então, eu acho que o profissional de saúde, ele está sendo, nesse momento, muito valorizado, né? Muito valorizado no sentido não de bem remunerado, mas muito bem considerado, né? Isso eu acho que seria uma coisa, um ganho muito importante para a nossa sociedade, que esses profissionais fossem realmente mais respeitados e valorizados também, né? São pessoas que dedicam muitas horas e dedicam suas vidas em servir, né? Claro, a gente tem pessoas e pessoas, mas na maioria das vezes, a área de saúde, eu penso assim, e eu me enquadro nela. Se a pessoa não tiver realmente uma vocação, um dom, não adianta ele ter um título de médico, de enfermeiro, não adianta, ele precisa ter algo mais, né? Ele precisa fazer aquele ofício além do que ele ganha, além do reconhecimento. Tem que ser genuíno, né? É uma vocação, é uma coisa assim. Porque às vezes você escolhe ser economista, mas você foi mal em matemática a sua vida inteira, mas você escolheu ser economista e a matemática não vai te prejudicar para fazer a sua função de economista. Às vezes eu escolho fazer letras e sempre fui mal em gramática, mas eu tenho uma capacidade de interpretação e de escrita, e, enfim, eu tenho outras competências que vão me ajudar. Agora, um médico, um enfermeiro, um biomédico, pessoas que lidam com o ser humano, se elas não tiverem o dom, dom e talento são coisas diferentes, mas se ela não tiver a congruência dessas duas coisas, não vai para frente. Ele mesmo ele vai falar assim, eu não quero isso para mim, né? Entre parênteses, eu assumi isso quando eu deixei de ser farmacêutica, de executar a minha profissão como farmacêutica e busquei a área de alimentos. Porque eu me vi numa situação em que eu precisava ser mais do que saber química, ser mais do que bioquímica. E aí eu me deparei com uma realidade que eu falei, bom, eu acho que eu posso ter esses conhecimentos agregados e contribuir em outras áreas, mas eu vou deixar a saúde para quem está mais preparado para isso, né? As suas teses lá, a sua tese de doutorado, a sua área de estudo, qual que é nessa área de alimentos? Então, na Unicamp, quando eu me especializei em tecnologia de alimentos, eu foquei em azeite de oliva, também relacionado à adulteração do azeite de oliva no Brasil, em função da mistura do azeite extra virgem com óleos vegetais de outras fontes, né? E depois no doutorado eu trabalhei um pouco também era um tema da moda, que era aquela parte das gorduras zero trans, né? Tava bem em moda a redução das gorduras trans nos alimentos fritos, nos chocolates, nos sorvetes. E aí eu trabalhei com produção de gordura zero trans para fabricação de margarina. E depois essa margarina a gente fabricou bolos, esses bolos a gente fez avaliação sensorial, e aí eu fechei a cadeia da parte química com a parte de consumidor. Né? Então foi uma experiência muito rica, foi uma experiência importante para a área de alimentos, que era muito diferente da minha formação básica, né? Porque na minha graduação eu estava em química e bioquímica, e depois escolhi atuar na área de alimentos nessas dimensões da química, mas com uma outra perspectiva, né? E uma curiosidade, os azeites brasileiros são bons mesmo? Esses que estão surgindo aí na mantiqueira? Olha, assim como a gente teve, né, a investigação ela começa a aumentar, e aí você percebe que os distribuidores de azeite de oliva começam a ser monitorados, auditados, e aí tem as penalidades. Eu acho que a minha tese de mestrado foi em 2004, de 2004 para cá,
eu acredito que melhorou muito a qualidade do azeite que a gente tem hoje nas gôndolas por conta das fiscalizações, das auditorias e dos métodos de investigação, que eu participei de um deles, que já existia na comunidade europeia, né, porque lá o rigor da lei realmente valoriza o azeite genuíno e tudo mais, e tinha métodos analíticos para isso. E aqui no Brasil, até então, não eram muitos os laboratórios, mas hoje já popularizou bastante essa cadeia da área científica de prestar serviço analisando a autenticidade, não só de azeite de olivas, mas de outros alimentos, né? O próprio alimento gluten-free, então, isso também é gluten-free mesmo, não é? Zero lactose ou não é? Então, assim, não adianta você só colocar no rótulo hoje, né? Você tem que provar que você é medido e é auditado por isso, e o seu negócio é aberto ou fechado caso você se contradiga, né? E indo agora, você falou muito de método, de pesquisa, que é uma coisa que essa área de biologia, de saúde, ela impõe, né? Eu vou te fazer uma pergunta provocativa de economista e do achismo. Qual que você acha que é o ciclo voltando à nossa pandemia aí? Onde que você acha que a gente vai voltar a um novo normal, assim? Que mês que a gente vai estar saindo dessa situação e olhando para as coisas e falando assim, vamos voltar. O novo normal que eu digo é talvez ir em restaurante com distância de mesas, todo mundo usando máscara. Quando que você acha que, assim, pelo seu... É um achismo, ninguém vai te cobrar lá na frente. Sim, um achismo, claro. É um achismo. Antes de falar o que eu acho disso, eu queria comentar sobre a comunidade científica nesse sentido aí do corona. A gente está vendo muito os pesquisadores, todos paramentados, nos seus laboratórios, fazendo as pesquisas de vacina, as pesquisas os testes em pacientes, né? A gente vê aí o teste rápido, o teste mais completo, e está mostrando muito quem são os pesquisadores ou os institutos competentes para fazer isso. Que faz a diferença. Eu estou achando isso sensacional. Por quê? Porque a gente vem passando por uma fase em que a política e os governos e os investimentos deixaram essa comunidade científica aqui no Brasil de lado, esquecida, invisível. A deriva, né? A deriva. E a gente está conseguindo ver hoje esses institutos com uma estrutura, né? Eu que sou de laboratório, quando eu vejo uma imagem de um laboratório com os equipamentos que eu reconheço, e falo, gente, olha que instalação sensacional, olha que estrutura. Só que não adianta o governo financiar as máquinas, né? O pesquisador escreve um projeto, ele consegue a verba para comprar o equipamento está lá sozinho. Felizmente, os equipamentos não fazem nada sozinho, nada, porque ele precisa de gente para operar. Ele precisa de gente capacitada para tirar a informação dele e traduzir isso como um resultado para o paciente, para a pesquisa, para o alimento, para o solo, para o petróleo. Ele tem que ter esse ser humano iluminado, capacitado ali, fazendo essa tradução do resultado. E aí, quando a gente vê que num momento desse, essas pessoas são as pessoas que estão fazendo a diferença, eu tenho uma esperança e eu gostaria muito que mudasse, o corona trouxesse essa evolução para a gente, um olhar para a ciência, pesquisa e tecnologia no país como algo que precisa ser investido, não só como um meio de justificar que a gente tem boas universidades, a gente tem boas instalações, mas o que nós estamos publicando? Que resultado a gente está trazendo? Quais são as vacinas que a gente produz? Quais são os alimentos que a gente consegue desenvolver? Né? E a gente passar a mostrar isso, porque a gente tem gente escondida, gente que não consegue trabalhar porque não é financiado. E tem ainda alguns relatos de muita gente fazendo isso, né? De muita gente sendo voluntário e continuar em prol do dom, do talento que ele tem. Eu estou aqui trabalhando porque essa pesquisa é importante e depois, lá na frente, quando tudo passar, eu vou ser talvez contratado por uma indústria farmacêutica, contratado num laboratório e tal, e aí eu vou ser visto.
Eu vou embora do formalmente. país, né? Que é pior. Que é o Eu vou embora do país e levo aqui que eu participei da patente que desenvolveu a vacina, o medicamento tal, tal, tal. Porque isso também, felizmente, é um rótulo importante para a gente arrumar emprego, né? Então, esse é um legado que eu acho que o Corona pode deixar para a gente. Eu rezo todos os dias para que isso aconteça para esse público que precisa muito ser reconhecido e valorizado. E assim, eu acho que nós vamos viver essa situação ainda por alguns meses e voltar ao normal, normal mesmo, sem máscara, sem medo de andar na rua, novembro. novembro. Então, é uma bom número. Eu acho que novembro, sim, por conta de tomada de consciência, por conta de medidas de controle que vão sendo absorvidas e que vão começar a fazer mais sentido. Mas eu acho. Desculpa, pode terminar. Assim, só para finalizar, eu acho que um bom prognóstico é novembro, se essa tomada de consciência acontecer. Se esses últimos dias agora que a gente está vivendo e que vai culminar aí para o período mais crítico, que é final de abril, meados de maio, que é onde vai ter o boom. Se as pessoas começarem a entender que realmente esse é o período crítico e tomarem as medidas necessárias, eu acho que a gente vai conseguir ir diminuindo isso e lá para novembro e, quiçá, um Natal bem gostoso, aí sem máscaras, todo mundo, né, na rotina normal, trabalhando, se relacionando normalmente. É porque quando a gente está no meio da encrenca, né, no meio desse, a gente está começando a entrar no vale, eu falo vale, quer dizer, na verdade pode ser o pico, mas estamos entrando no vale da dificuldade, né? Uhum. A gente não consegue visualizar esse sinal, ou mesmo a gente começa até a desacreditar de que essas curvas são verdadeiras. Quer dizer, uma epidemia obedece a essa curva mesmo. Quer dizer, quimicamente, o que acontece com o vírus? Ele chega a um ponto que não tem mais quem que ele infecte. Qual que é a dinâmica para que essa curva Assim, aconteça mesmo? de novo, eu não sou infectologista, eu não tenho, né, competência suficiente para falar disso, mas isso não dura por muito tempo por essa questão mesmo. Existe um limite. Esse limite, ele deixa rastro ou não. Pode morrer muita gente, pode ser muito agravante ou não, pode ter muitas pessoas que vão manifestar a doença ou não, isso não vem ao caso, né? Porque depende é dependente de outros fatores. Uhum. Mas a contaminação em si, ela vai chegar num limite em que ela estagniza, né? Ela para porque por mais que tenha sido controlado, ela vai acontecer em algum momento com todos nós. Né? Todos nós, um dia, vamos entrar em contato com esse coronavírus. Eu acredito nisso e espero não ser num momento em que eu esteja com a imunidade baixa, que eu esteja com diabetes, que eu esteja num quadro de saúde em que ele possa me impactar gravemente. Mas eu acredito que o contágio, principalmente é pela forma de contágio que é, né? Se fosse uma outra, se tivesse um vetor e esse vetor fosse, sei lá, bem localizado, poderia até ser que se eu tivesse um hábito muito diferente daquele habitat onde as pessoas que convivem ali vão estar em contato com aquele vetor, a chance de eu me contaminar seja muito pequena. Mas no caso do corona, eu acredito que vai chegar um ponto em que todo mundo vai ter tido contato. É mais ou menos assim, todo mundo um dia pegou, entrou em contato com o bacilo do tétano. Por quê? Porque ele está no solo, ele está nas fezes dos animais, ele está ali. Só que não obrigatoriamente você desenvolve o tétano. Por quê? Ou você teve imunidade, ou porque no dia que você entrou em contato, você não tinha uma porta de entrada rompida, né, um corte, um ferimento, que ele entrou e desenvolveu a doença. Mas você provavelmente já entrou em contato com esse bacilo, né? E aí, no corona vai ser a mesma coisa. Eu acho que isso vai acontecer. E como a gente está dando muita atenção para ele, isso vai acontecer rápido, vai acontecer com medidas mais controladas em um certo nível da população,
que não vai desenvolver a doença. E aí eu acredito, então, que lá para o final do ano a gente vai estar com essas pessoas mais ou menos imunizadas, naturalmente. Então, eu não sei se eu fico tranquilo ou se eu fico com mais medo, né? Porque a gente fica naquela dúvida, né? Quer dizer, será que eu vou ter contato com isso até novembro? Ou será que eu vou ser o único que não vai ter contato até novembro? Porque nas duas situações vai ser um terror, concorda? Porque se eu tive Sim. contato, eu já passei. Se eu não vou ter contato, vai ser em novembro que eu vou ficar doente. Sabe uma coisa que eu estava pensando sobre isso? Pessoas muito hipocondríacas devem estar desesperadas para fazer o teste. Ela não tem nada, ela está dentro de casa fazendo tudo direitinho, mas ela deve estar ávida por fazer o teste. Por quê? Porque ela quer saber se ela já foi contaminada ou não. Porque se ela foi e não está apresentando nada, ótimo, eu estou desenvolvendo naturalmente meus anticorpos. Então, assim, ontem até no Fantástico, e o depoimento aí do ministro da Saúde, quando ele foi interrogado, né, questionado sobre quando a gente vai ter uma avaliação em massa da população, vai ter kits de teste rápido para a população toda. Ele falou, isso nunca, né? E eu acho que também não deveria ter. Não deve ter, até porque não faz sentido você saber ou não se você não está desenvolvendo os sintomas. Para quê? Para quê? Se você está bem, está bem. Né? Mas isso é uma questão mesmo de mentalidade e de querer mesmo acreditar que mesmo que eu esteja, né, que eu já tenha entrado em contato com ele ou não, eu estou bem, e aí é trabalhar sua mente para isso. Então, não acho que é ruim de qualquer jeito. Não, se você já entrou em contato e não está doente, ótimo. E se você já entrou em contato e desenvolveu a doença, rezar para você passar por ela bem, que depois também você se torna meio que um herói, é um sobrevivente aí, que pode, né, pelo que a gente está vendo aí, de repente até doar o seu plasma para outras pessoas. Você está me deixando mais nervoso, eu estou ficando mais preocupado com essa situação aí. Não, eu acho que é bem, bem tranquilo, a gente tem que estar consciente. Eu acho, professor, que em todos os sentidos, né? A tomada de consciência para qualquer problema que você está enfrentando e as medidas de controle que você tem para seguir, isso é muito importante. Se você está seguindo os procedimentos, mas teve um dia que eu tive que ir ao mercado e eu fui sem máscara e tinha gente muito perto de mim, ok, né? Tem hora que escapa mesmo desse controle, mas evitar, né? Eu acho que dar motivos para a gente se arrepender. Se expor. Mas eu super lido de boa com isso. Pra você ter ideia, e aí, isso daí eu não sei se é bom ou se é ruim, mas eu vou confessar, eu não tenho um frasco de álcool em gel na minha casa. Se quiser, eu te vendo um por R$50, eu vendo um. Sou farmacêutica bioquímica. Por quê? Porque eu acredito que a higienização e as medidas de controle que eu estou tomando são seguras e a água e o sabão vai fazer o trabalho que eu preciso. Então, assim, tem muito exagero? Tem. Tem coisas que são importantes? Tem. Eu uso álcool em gel se eu entro numa farmácia, no supermercado, se eu vou em algum lugar, e aí eu uso. Mas na minha casa eu não tenho, né? É interessante isso, né? Eu acho que o pânico e o desespero das pessoas é justamente do desconhecido, né? E de que a gente, filosoficamente, está enfrentando uma situação que pode ser limite. Que é uma situação que a gente vai enfrentar isso mais cedo ou mais tarde na nossa vida, só que agora tem, teoricamente, prazos determinados para que isso aconteça, né? Agora, se nesse meio tempo, né, de hoje até novembro, vou usar a sua data, surgir uma vacina que é muito difícil, né? Ou melhorar as formas de tratamento, talvez a gente passe melhor, salve-se dessa, né? Quer dizer... Muito, muito provável. Eu acredito que há tempo hábil para isso, né? Até, vamos colocar, a gente está em abril, vamos colocar aí mais uns 4 meses para essa vacina estar em fases de ser consumida, né? Uns 4 meses, eu acho, ainda. Porque está o mundo todo trabalhando com isso, com recursos quase que ilimitados, né? Quer dizer... Exato. E assim, saber fazer vacina as pessoas já sabem. Esse que é o ponto. Saber fazer a vacina, a comunidade científica já sabe. O problema é conseguir fazer
purificar e testar esse medicamento, essa vacina, né? Então, o período pós-desenvolver é que é demorado. E aí eu costumo brincar que é o seguinte, tem coisas na química e na biologia que não é o nosso tempo que manda, é o tempo do micro-organismo, é o tempo do bicho, né? É o tempo da resposta da química. Como que a gente vai apressar? Essa resposta não tem como a gente acelerar, né? Então, assim, a curva do bicho não termina nas férias escolares, né? Isso que é divertido. Não! Ela tá fora ela tá fora do nosso tempo, isso que é o mais impressionante, quer dizer, exatamente. Esse ciclo vai passar, mas vai ser um ano sabático, como já tenho ouvido alguns filósofos dizer, que a gente vai ter que ficar parado esse tempo numa outra dinâmica, numa outra forma de viver e conduzir. Exatamente. Eu hoje trabalho em pesquisa e desenvolvimento na área analítica da empresa onde eu trabalho e assim, saber trabalhar a gente já sabe, só que cada produto novo, cada desenvolvimento novo, ele tem um protocolo de testes que a gente precisa seguir para considerar que aquilo realmente é factível e é rentável e a gente consegue produzir, controlar essa produção e liberar sempre o produto da mesma forma. Então, existem protocolos para isso. Não adianta você fazer meio protocolo e colocar no mercado. Não adianta você fazer exame de meio pulmão e querer decidir se está doente ou não, né? Existe um conjunto de avaliações que tem que ser levadas em consideração. E também ontem a gente viu bastante a diferença entre os exames, né? Entre os testes rápidos e o teste que realmente te dá confiança. Eu fiquei até feliz porque teoricamente, o princípio dos testes, eu já tinha estudado lá agora eu vou condenar a minha idade, mas lá na década de 90. E aí, o princípio é o mesmo, felizmente não mudou, né? A formação do anticorpo, a análise de PCR, felizmente é a mesma. O que muda é a sensibilidade do kit e a confiança dependendo do fabricante. Então, assim, de novo, recai naquilo. Eu posso testar a população inteira com um kit meia boca. E eu vou ter um resultado que não é verdade. Então, o que adianta eu ter subnotificação ou eu ter uma população 100% testada com um kit sem confiança, né? Então, também são incoerências que a gente vê por aí, vê os comentários e você fala, não adianta nada. Então, só que aí a população, de repente, pode achar, não, se o governo fizesse o teste com todo mundo, aí dane-se, né? A pessoa nem parou para pensar que ele pode dar um kitzinho ali que enxerga depois do 20º dia e você está no começo e aí falou que você não tem nada. Parecido com testes de gravidez. Você tem vários testes na farmácia em que você compra 2, 3 marcas, você está grávida só em um. Nos outros você não está. Não é a mesma coisa. E falando sobre isso, quer dizer, você que vem desse mundo da indústria alimentícia, que se especializou nesses assuntos, né? Quer dizer, a gente está vivendo também uma mudança de hábitos de consumo, né? Pelo menos nesse período, tem muita gente que está voltando a comer em casa, a produzir alimentos em casa. Você mesmo comentou que passou por esse estudo aí dos transgênicos, não, transgênico é que eu quero te perguntar, mas de gordura trans, né? Dos trans, como que chama? Gordura zero trans, né? Graxos trans. Isso, gordura zero trans. E tem esses debates sobre transgênicos, sobre a necessidade da indústria alimentícia ser cada vez mais focada na produção, na produtividade. Aqui eu não vou entrar no mérito se isso é bom ou se isso é ruim, mas você tem 8 bilhões de pessoas aí quase para alimentar no mundo. Você tem qual é a sua visão sobre os próximos passos pós-pandemia na indústria alimentícia? Você acha que vai ter algum impacto? A forma como as empresas e as pessoas vão olhar isso? Não precisa falar nada que tenha a ver com o seu negócio, mas assim, o que você vê dessa linha que você vem, né? De estudar a parte química, de estudar a tecnologia de alimentos, quer dizer, para onde nós caminhamos, assim, como um futuro, talvez distante até, não precisa ser próximo. Então, agora a gente entra num aspecto aqui que tem vários temas de moda, né? Que eu acho que vão passar.
vão passar, o conhecimento vai ficar em alguns deles, mas o consumo desses temas da moda vai mudar. Por exemplo, vamos falar de alimentos, né, que é onde eu consigo falar um pouco com mais propriedade. A indústria de alimentos hoje, ela está sendo forçada a produzir alimentos de rótulos limpos. Né? O que quer dizer isso? É aquele alimento que não tem conservante, que não tem aditivo artificial, que não tem aroma, que não tem corante, ou seja, é você esmagar uma banana e colocar ela numa embalagem e entregar. Uhum. Isso daí é possível fazer. Mas, pessoal, a gente nem sabe se a banana se a banana é natural também. Então, esse que é o ponto. A gente tem uma cadeia hoje na indústria de alimentos que você tem N possibilidades de controlar, desde do solo, do cultivo ou do animal em que foi alimentado e criado para virar o teu alimento. Você tem N fontes de variáveis ali interferindo nesse teu alimento. Suponhamos que a gente isole essas variáveis. Não me interessa onde que ele foi produzido, eu quero que a minha formulação, que o meu produto que eu compro lá no supermercado, ele seja o mais natural possível, sem aditivos químicos. A gente até consegue imaginar isso acontecendo em vários centros, em vários públicos, mercados. Mercado que quer dizer de pessoas, nichos de mercado. Você consegue ter isso com essas pessoas. Mas esse alimento, ele vai ter um valor agregado muito alto. Então, por aí, ele já exclui uma faixa da população que vai poder comprar. Então, é alimento de nicho. Ele tem o nicho dos veganos, ele tem o nicho dos fitness, daquelas pessoas que vão comprar aqui. Não dá para você popularizar esse tipo de alimento, por conta do valor que ele tem. Outro ponto de vista que eu acho os transgênicos. Como que a gente vai conseguir garantir alimento para esse povão todo, para essa população mundial, produzindo alimentos como eram produzidos há 100 anos atrás? Não dá. Não dá. A semente não vai germinar na quantidade necessária. O solo não vai ter área produtiva suficiente para a gente conseguir produzir e alimentar todo mundo. Então, eu tenho que ter melhoramento genético, que a gente chama, não é a transgenia é um melhoramento genético para garantir alimento para o mundo. Então, desculpa, mas isso traz problemas, dá câncer, dá um monte de doença, dá um monte de outros impactos. Tá, gente, mas a população cresceu. Então, assim, você tem que escolher, né? Ou a gente tem alimento para todo mundo e consegue usar dos recursos de tecnologia, ciência e tudo mais para garantir alimento para o mundo, ou a gente vai ser naturalista o bastante para viver todo mundo muito saudável, mas quem não vive aqui, quem não tem acesso, vai morrer de fome, porque não vai chegar esse alimento desse jeito para essa pessoa, né? Então, são escolhas e são tendências que eu acho que é tudo mercado, é uma tendência mundial do marketing que está fazendo isso. É o marketing. Porque matematicamente não dá para criar uma estrutura de indústria de alimentos para comportar o volume de gente para comer. E não dá para você ter o mesmo tipo de alimento. Por que, por exemplo, as indústrias de alimentos têm várias linhas do mesmo produto? Eu tenho várias linhas de salsicha, eu tenho várias linhas de biscoitos, eu tenho várias linhas de recheios, de margarina. Por quê? Porque cada fórmula vai me custar um valor e eu vou vender esse produto para algum grupo de pessoas. A receita não é igual para todos. Então, eu preciso construir alimentos que eu consiga chegar na casa de todo mundo que pode pagar por ele, né? E para isso há desenvolvimento de formulações, de matérias-primas, de recursos, de insumos, de velocidade de produção e tudo mais. Né? O mesmo frango que eu compro congelado de um fornecedor,
Se eu comprar um frango congelado de outro, eu vejo diferença. Uhum. Mas não era frango. Por que esse daqui está sempre de um jeito e o outro está de outro? É porque o produtor dele, a granja onde cresceu esse pintinho, esse frango aí, era diferente, se alimentou de outras coisas. Por isso que esse frango eu pago X reais o quilo e o outro eu pago X mais Y o quilo, né? E é frango. Eu estou comprando frango. Interessante. E a gente saindo, quer dizer, a gente começou no vírus. Eu nem sei se eu te mostro, se eu respondi a tua pergunta, será? Não, Nem lembro mais qual era. Respondeu, não, essa é a prática, lembra? Que eu faço a pergunta, você está usando a minha técnica, você demora eu usei tua... Exato, eu aprendi bem, olha, 10 para mim nessa técnica, porque eu te embromei e não sei se eu respondi, não, mas respondeu sim, porque eu acho que é uma resposta que sai do lugar comum, que é bonito você falar que tem que ser vegano, que tem que ser orgânico, que tem que produzir, quando você não tem disponibilidade de recursos para todo mundo, né? Não dá para todo mundo plantar batata orgânica, acabou, não tem terra suficiente. Que justamente você, inclusive, respondeu que é a minha pergunta, assim, para a gente ir concluindo, quer dizer, nós saímos do micro, nós começamos a falar de pandemia, não tinha muito jeito de não falar, né? Lá do bichinho, fomos subindo, falamos um pouco desses impactos, tudo mais. E a gente chega no meio ambiente, né? Que no fundo, quer dizer, tudo isso está meio conectado, né? E a própria discussão de como surgiu o vírus, tudo mais. E indo além do meio ambiente, quer dizer, você acha que a gente vai, depois dessa pandemia, tá melhor, tá pior ou tá igual ao que a gente estava antes? Você já respondeu alguma coisa no meio, mas como que você vê isso? Quer dizer, todos esses pontos abertos aí que a gente tem, quer dizer, a própria proximidade do vírus, tem gente que defende que foi justamente essa expansão do ser humano chegando próximo da natureza, da destruição da natureza, comendo coisa que não devia, mas não tinha o que comer. Então, né, essa nossa necessidade de sobrevivência. Como que você vê isso depois dessa pandemia? Nós estaremos melhores? Nesse sentido, eu acho que vai ficar um aprendizado e uma mudança de hábito, que a gente até já comentou em algum momento, que é das pessoas se libertarem, né, do supermercado em alguns casos, de se libertarem do fast food, do restaurante no final de semana. Por quê? Porque as pessoas talvez nem soubessem que eram capazes de preparar o próprio alimento. E elas foram obrigadas a aprender. E talvez tomaram gosto por isso, né? Elas foram obrigadas a sentar à mesa com a família e comer. E talvez isso nunca tivesse ocorrido antes, porque o hábito, a cultura que aquela família tinha, era de sempre ir comer fora, né? De comprar pronto no supermercado e vamos comer na rua e tudo mais. Então, eu acho que tem um aprendizado bacana aí, uma experiência nova, que talvez tenha um impacto importante na família brasileira, né? Na família de muitas culturas que não tinham esse costume, como a nossa. Em algum momento a gente já teve. Eu sou mineira, e mineiro come em casa, família grande ou não, mas se a sua família é pequena, vem um monte de gente de outras famílias e está sempre na sua casa. Ou seja, o hábito de preparar o alimento e comer junto com as pessoas, ele é bem presente no mineiro, né? No mineiro, goiano, mato-grossense, eu acho que a gente ainda tem. Paulista não. Também, paulistano não, mas o paulista do interior eu acho que até tem. O paulista do interior sim, mas eu acho que paulistano não, é rápido e pronto e prático e não vamos ter trabalho com isso, né? Não vamos sujar as coisas, depois tem que limpar. Mas eu acho que isso vai mudar no pós-corona. Isso vai mexer com muita gente que aprendeu e identificou um jeito novo aí de preparar o alimento e de ir ao supermercado. Aproveitar também o consumo, né? Eu acho que muitas marcas e muitas opções, eu não abro mão disso, eu não abro mão dessa marca. Agora você chega no mercado, você vai pegar o que tem lá. Né? Ainda não chegou nesse ponto da gente ser, pelo menos onde eu frequento, a gente não teve cortes na oferta de nada no supermercado ainda.
e acho que, não sei se isso vai acontecer, mas muitas pessoas, talvez, que tinham um hábito de frequentar determinado lugar, que era mais longe, ou que era próximo do trabalho, que agora está longe da minha casa, eu acabo tendo que comprar aqui e não tem as marcas que eu consumo. Mas ele nunca entrou naquele mercadinho perto da casa dele. E aí ele viu que não tem o que ele comprava, mas tem outras coisas, né? E ele e está aí, desperdiçando menos também, né? Está jogando menos coisa ele está fora. desperdiçando menos. Em vez de pegar o carro, ir até aquele supermercado, atacadão, ele vai comprar pertinho de casa, ele desce com a sacola ali, a sacola retornável, ele vai ali com a sua cestinha, compra, volta para casa, faz disso um momento para ele caminhar um pouco, ele descobre que no período corona, o colesterol dele até melhorou, emagreceu um pouco, enfim, não fazia nada, porque para muitas pessoas foi ruim, porque deixaram de ter que fazer atividade física, ou de ir para a academia, ir para os parques, mas para quem não fazia nada e começou a ter que fazer, talvez tenha sido bom. Lavar louça, lavar roupa. Lavar louça, limpar a própria casa, né? Cuidar, assim, a pessoa saiu do sedentarismo. Saiu, né? Denise, uma última mensagem para as pessoas que estão nos vendo aí. E já vai ficar o convite aqui para conversarmos de novo antes de novembro, né? Para poder falar dessa. Para validar o que eu falei, né? Eu falei que a gente não ia conferir, mas vamos conferir tudo para ver o que aconteceu. Mas qual que seria a sua última mensagem, assim, para todo mundo que está assistindo? Olha, minha última mensagem, tentando ser positiva, né? Eu tenho um negativismo para algumas coisas que eu ainda acredito, isso eu quero poder confirmar lá em novembro, que as pessoas realmente aprenderam as lições. Esse negativismo é da ciência? De ser Esse cientista? negativismo é da ciência, né? Que eu preciso de evidências para confirmar. Boa, é um negativismo um pouco atrelado com o aprendizado lá que a gente comentou da década de 80, com algumas lições que me parece não foram aprendidas. Mas, por outro lado, eu tenho uma visão positiva de que a gente vai voltar com um pensamento diferente para muitos aspectos, com uma valorização do trabalho muito melhor, com uma valorização das relações humanas muito melhor, né? E só por isso já valeu a pena, né? E claro, não precisava ter passado por isso. O risco de morte foi ótimo, né? Eu acho que eu tô contigo. Acho que tá sendo o risco ótimo. de morte? Não, o risco de morte pela doença, se a gente não pegar, vai ter sido ótimo esse processo de aprendizagem. Exato. Se a gente sobreviver ao corona, vai ser ótimo. As lições estão aí, né? Mas eu acho que tem fatos muito positivos para quem sobreviver, para quem pegar a doença e sobreviver também. Eu acho que serão lições assim fantásticas. Não desejo, não quero pegar, não quero que ninguém pegue, mas é fato, né? E aí, só para fechar, eu estudo um pouquinho, bem pouquinho, de programação neurolinguística. Uhum. E tem uma teoria ou um fundamento lá que diz, ou que pelo menos o meu mestre aí, com quem eu estudei um pouco e participei de alguns cursos, ele fala que os fatos não são ruins ou bons. São fatos. Uhum. Ser ruim ou ser bom é um significado que a gente atribui a ele. Então, está relacionado ao significado do seu mindset, da sua programação, para aceitar isso como um fato bom ou um fato ruim. Então, o coronavírus, ele é um fato entre nós. Eu vejo como uma chave, né? Eu acho que é inegável, né? Se ele merecia toda essa relevância ou não, não vem ao caso, mas o fato é que ele se tornou muito relevante e ele vai mudar a nossa vida. Ele já mudou, né? Porque a gente já aprendeu a fazer um monte de coisa por conta dele que a gente não fazia antes. Então, só por aí já mudou. Quando eu iria imaginar ser entrevistada pelo professor Honorato usando um aplicativo? E quando eu ia imaginar estar entrevistando pessoas? A Denise. Foi daí mesmo, né? Muito bom. Pô, eu agradeço muito aí a oportunidade, foi bem gostoso esse bate-papo, né? Sem propriedade de falar de quase nada, mas falando de quase tudo. Então, se você não tem, imagina quem não tem e se mete a falar. Por isso que
pessoas como Eu falei você. bastante do meu ponto de vista e linkando um pouco do que eu já vi, já vivi, estudei um pouquinho, né? Um Mas é pouquinho. claro que tem muita gente muito competente que pode e tem falado, né, sobre isso. Espero que você consiga aí outras mulheres também corajosas e que possam falar um pouquinho mais sobre as atividades que exercem, sobre o papel delas na sociedade também, na pesquisa que seja, né? Com certeza. Denise, ó, Denise Becker de Almeida, nossa doutora em tecnologia de alimentos, bioquímica, farmacêutica, já está convidada para vir falar mais para frente de novo. Não vai agora, Tá já não bom, consegue fugir, não vai fugir mais. Né? não Muito vou. obrigado. A gente já viu que deu certo, então vamos Agora lá. já sabe o link, já sabe o caminho, foi Já tem excelente. até o link, é isso aí, E acho que é uma professor. Muito opinião obrigada, viu? diferente de alguém que. Não é diferente, é a opinião de que foge das. Alguém nessas entrevistas falou assim: a gente está cansado de ver sempre os mesmos. Entendeu? A gente precisa de gente competente, bacana, que nem você, falando também para nos dar luz, né? Abrir a nossa cabeça. Que bom. Muito obrigado. Até Tô o contente. próximo, hein? Um beijo para todos. Obrigada, professor. Até a próxima. Um Obrigado. Até abraço. logo. Tchau, tchau. Tchau.